Programa Pedro de Marco, analista de equities da Rich Capital. Muito obrigado por aceitar nosso convite para participar aqui do fechamento de mercado. E veio em boa hora. O setor de petróleo hoje é um dos principais destaques, PetroRio e 3R Petróleo com um destaque positivo. No entanto, Petrobras está apertando um pouco o passo, 1,27% de queda, ativo em leilão neste momento. Aqui, ó, com uma queda no leilão de 0,17%. Pedro, como foi vista essa divergência entre Lula, entre o ministro de Minas e Energia, entre a Petrobras? Não se sabe o que fazer com a política de preços da Petrobras e o ativo está sambando entre ontem e hoje, indo do negativo para o positivo, do positivo para o negativo. Como o senhor recebeu essa discussão, toda essa discussão e, claro, esse alívio do mercado, pelo menos por enquanto, de uma possível mudança na política de paridade de preços internacional? Muito obrigado por participar hoje conosco. Gostaria de saber especificamente sobre a Petrobras agora. Claro, sempre um prazer aqui. Boa tarde a todos que nos assistem. A Petrobras é um alvo muito interessante aí e são vários grupos de interesse, né? Então a gente vê aí tanto o Alexandre, quanto a Gleice, quanto os sindicatos, quanto o próprio presidente Lula defendendo uma postura que a Petrobras tem que exercer um papel mais social. Então, o preço do combustível teria que ser alguma coisa mais nacionalizada. E o Jean Paul Prats, que agora como CEO da empresa, agora estando lá, ele está vendo, não é tão fácil fazer isso. Ele tinha já essas ideias quando estava por fora, mas quando você chega dentro, aí quando você vê a cozinha, aí que você vê que não é tão fácil fazer as coisas. Então a gente está vendo sim uma discussão, uma tentativa, e provavelmente o desfecho, assim, você vai ter que abrir mão de lucro, né? No fim do dia é isso, e você tem que fazer de um jeito que não pareça um subsídio, porque senão o Tesouro, o governo federal vai ter que indenizar a Petrobras, e ao mesmo tempo que o Jean Paul Prats tem uma agenda muito clara. Ele trouxe, inclusive, o Maurício Tolmasquim, que é um cara assim, entende muito de setor de energia, para transformar a Petrobras numa empresa de energia limpa. Então, ele precisa jogar esse jogo, né? Assim, ele está no meio de muitos interesses, muita gente com boas intenções também, né? Assim, não é puro populismo, demagogo, não tem uma agenda assim, de governo, né? De bem-estar social, mas ele tem que saber ponderar para os dois lados. Então, eu acho que isso que se reflete hoje no preço das ações, e já de um tempo para cá, que o pessoal está vendo o que a gente viu no ano passado, que era aquele dividendo gigante. O dividendo só foi possível porque o próprio governo tinha interesse de receber o dividendo, então esse dividendo ia para o Tesouro, e agora a gente está vendo sinalização clara que o dividendo não vai ser pago, porque o governo tem interesse de usar esse caixa, controlar a empresa, e não pagar o Tesouro, mas sim fazer investimento através da própria empresa, e também através de política pública. Então, a gente pode sim reduzir o preço dos refinados, né, do diesel, da gasolina, sem inferir nenhuma lei. Então, acho que isso que a gente vai estar em discussão. O preço do refino, ele tem que seguir a paridade de importação, mas também ele tem assim, uma gordura que só não dá prejuízo para a Petrobras. Então, se você tiver, por exemplo, um lucro zero para a refinaria, tá ok, se não ferir nenhuma lei. Então, acho que isso foi o que o Alexandre sinalizou lá dos 25 centavos que daria para reduzir de preço da bomba. Então, assim, é uma discussão, acho que de novo, né? Acho que todo mundo está querendo fazer uma boa vontade, muita gente falando muita coisa, e aí nós como investidores, a gente fica numa posição ingrata, porque a gente não sabe quem tem o protagonismo, quem que a gente deve ouvir de fato, se é o Haddad, se é o Lula, se é o Jean Paul Prats. A gente não sabe quem que está decidindo, a gente escuta muito ruído, né? Então, na dúvida, a gente precifica o pior. Então, acho que isso que é o que de fato está acontecendo. Maravilha. Marcos Saravalho levantou a mãozinha, quer fazer uma pergunta, me pediu aqui, falar.
Quero falar com o Pedro. Por favor, Marcos Saravalli, fique à vontade. Boa tarde, Pedro. Pô, acho que é a hora perfeita aqui para conversar com você, principalmente durante essa semana, né, tão importante. Pô, Pedro, eu tenho várias perguntas para fazer para você, mas vou para começar pela mais simples e super subjetiva, mas também super complexa ao mesmo tempo. Para vocês que são analistas, né, que estão aí modelando, muita gente tentando nesse momento falar assim, mas se tiver uma outra política de preços, eu vou tirar tanto da margem, vou tirar tanto do lucro, tirar tanto do dividendo. Como é que você, no seu dia a dia, está modelando isso? Ou seja, qual que é o cenário mais provável? Qual que é o tamanho de impacto de margem? Né? Como você fala assim, eu tiro quanto do diesel, da gasolina, eu tiro em que momento? Enfim, quais são os cenários possíveis? Até para entender, não só preço-alvo, mas assim, quanto que eu retiro, por exemplo, possivelmente na geração de caixa, no EBITDA, em determinados cenários. Assim, como fazer essa avaliação? É simplesmente olhar para o passado do que já aconteceu, vamos tentar replicar, enfim. Como você está trabalhando, sendo numa visão super prática aí do dia a dia, que é importante entender como é que vocês estão fazendo essas contas ou esses possíveis cenários nesse momento, né? Claro, Marcos. Eu sabia que vindo do Marcos não ia ser pergunta fácil, mas vamos lá. A gente briga que a gente se conhece já, então... É uma pergunta super interessante, porque acho que no fim do dia a gente escuta muita coisa e a gente sempre tem essa dificuldade de saber o que já está no preço, né? Acho que no fim é isso. E aí a gente traça alguns cenários, vê a probabilidade. Então hoje, se de fato a gente tiver uma Petrobras que paga menos dividendo, se ela virar alguma coisa mais perto do que seria alguma coisa padrão de pagar o pagamento mínimo lá pela lei das SAs de 25%, ou então puxar um pouquinho mais para 40% para ficar igual ao Banco do Brasil, por exemplo, a gente está falando alguma coisa perto de dividend yield de 10%, nesse cenário como ela está, né? Então, assim, sem grandes loucuras, só usando o que eles já apresentaram no plano de investimentos, eu não acho que vai ser rápido aquela intenção de investimentos, de fazer geração eólica, offshore, né? Aquilo ia demandar um grande investimento. Eu acho que isso não é para agora, vai demorar, assim, vai ter licitação, vai ter que passar em IBAMA, não sabe se vai ser leilão. Eu estou falando isso porque tudo isso vai consumir caixa, que é um caixa que represa, que deixa de ser dividendo, que é o que no fim do dia a gente olha, né? Então, assim, o primeiro ponto é esse, que eu acho que investimento muito difícil você conseguir acelerar no curto prazo. O que tem de novidade essa a intenção de segurar o preço do combustível. Quando a gente olha historicamente o preço de refinado, a composição é bem simples, tá? Basicamente o preço do petróleo. Você tem o petróleo, vai hoje em torno de $80. Você tem o crack spread, então essa diferença do preço do petróleo, que hoje está em 80, até o preço do refinado, que é uns 95, então esses $15 de diferença por barril, isso é o crack spread. O que é o crack spread? É a margem da refinaria. Essa margem da refinaria hoje está em $15, historicamente alguma coisa perto de $5 a $10. Na guerra bateu $30, né? Então foi uma margem absurda para as refinarias. E aí a gente imagina que uma Petrobras, por exemplo, eles poderiam reduzir esse negócio para $1, né? Então, essa gordura que você tem, que é o que eu falo que a Petrobras poderia baixar, sim, o preço e sem ferir nenhuma lei, né? Ela não está dando prejuízo, eu só estou repassando a custo o meu petróleo para a refinaria e a refinaria está vendendo a custo. O impacto disso na bomba é um pouco mais do que o ministro Alexandre falou, seria alguma coisa perto de 40 centavos, um pouco a mais do que os 25. Então, assim, ele já está deixando uma margem maior para a Petrobras. E se for isso mesmo, o impacto é pouco ainda, pensando em lucro, né? Se a gente olhar para a Petrobras, assim, 5 a 10% do lucro, não é isso que vai mexer, né? Então, assim, é claro que preocupa, porque uma vez que você faz isso,
você reduz seu lucro, né? Você reduziu a sua margem. Aí você tem um outro problema, que é a segunda derivada. Uma vez que você faz isso, você começa a vender produto. Lembra que o diesel, 40% do diesel do Brasil é importado. Gasolina, 17% da gasolina é importado. Se você põe um preço interno mais baixo do que o de fora, esse volume que você importa, né, o Brasil, você tinha muito importador independente, você tinha as distribuidoras, ninguém vai querer importar para poder vender com preço abaixo. Então, quem vai ter que assumir esse papel é a Petrobras. Então, aí você contrata mais prejuízo para a Petrobras. Então, assim, você vai criando uma bola de neve. Então, eu acho que o governo está olhando as duas coisas. Assim, eu quero reduzir o preço, mas também eu tenho que olhar o escopo maior. E eu acho que esse é um grande embate aí do Jean Paul Prats, que ele viu assim, não é só eu internalizar o preço. Se eu fizer isso, eu vou ter que assumir toda a importação. Então, eu vou ganhar muito mais prejuízo. E aí sim, se você tiver que assumir esse prejuízo, a gente pode voltar num cenário um pouco mais perto do que foi a Dilma, né? Tipo, a Petrobras dando mais prejuízo por conta dessa importação. Eu não acho que a gente vai chegar nesse ponto. Acho que a gente vai tentar achar um meio termo para isso não acontecer. Então, o preço pode ser um pouquinho mais baixo, mas não tanto. Ele não pode abrir completamente, senão ele vai ter que assumir toda a importação. E aí a gente vai ver uma destruição de valor muito grande para a empresa. Então, acho que esse é o principal embate. E o problema também por mais que a gente simule aqui, é um número que é difícil chegar num consenso, porque qual que é o preço que o pessoal deixa de importar? Qual que é o preço que não faz mais sentido, né? Mesmo para as grandes distribuidoras, que elas vão comprar da Petrobras com desconto, e mesmo que elas importem com prejuízo, no mix geral, assim, na mistura final, eles ainda têm um lucro. Então, é difícil saber. É uma coisa quase que você tem que experimentar vendo o que dá. Então, acho que a sinalização do Jean Paul Prats a gente não quer chegar a esse nível de testar e descobrir que passou, e aí eu vou ter que assumir todo o prejuízo. Maravilha. David Martins, consultor de investimentos, por favor, quais as grandes dúvidas aqui do investidor? Eu acho que o Pedro já não respondeu, porque às vezes não tem nem como responder, mas colocou esses vários fatores que a gente tem aí em cima da mesa para serem discutidos, para tentar entender o que está acontecendo com o setor de petróleo aqui no Brasil. Por favor, fica à vontade. Olá, Pedro. Boa tarde. Prazer estar falando contigo. Pedro, falando um pouquinho mais do meu dia a dia, né, como consultor de investimentos. Eu recebo assim, muitos questionamentos dos investidores com relação a ter posição em Petrobras ou até mesmo manter, né, essa posição em Petrobras com relação aos dividendos. Pelo menos a gente tem um aprovado agora referente ao trimestre. Então, se a gente for analisar com relação a essa estratégia de montar posição pensando em dividendos e Petrobras com todo o ruído político que o case tem no momento. Você acredita que quem não tem posição faz sentido ter essa posição pensando nesses dividendos? Ou até mesmo quem já tem posição, faz sentido manter, esperar, receber os dividendos para depois pensar em uma outra estratégia? Ou vocês têm preferências também de papéis dentro do setor, ou juniors, por exemplo, que a Starling vai ser a gente falar muito das juniors. Como que você tem, em termos de análise, pensando já para o investidor, pessoa física principalmente? Até porque foi outro ponto de ataque no dia de hoje. Luiz Inácio Lula da Silva falou que tem que parar de pagar esse tanto de dividendo que a Petrobras distribui. Então, acho que é a pergunta que vem em boa hora, né, David? Por favor, Pedro. Claro, ótima colocação. Acho que tem essa questão de vamos parar de dar o dinheiro para os minoritários, o BNDES também, o BNDES tem que fazer política pública, tem que investir 2% do PIB. Então, assim, a gente está vendo um grande esforço do governo de destinar esse dinheiro e fazer investimento. Esse dinheiro que antes ficava aqui para os acionistas. Então, acho que uma sinalização clara do que vem por aí para a Petrobras. A Petrobras volta a ser um instrumento de investimento. Lembra que a Petrobras respondia aí por
grande parte do FDI, né? Ela importava as plataformas, grande parte do investimento PIB do país. Então, assim, ela é um grande ator, né? Quando precisa, e eu acho que eles vão ligar essa chavinha. E isso, você aumenta o investimento, você abre mão de pagar dividendo. Então, isso para o investidor, pessoa física, que é bem diferente da gente, né? Porque a gente não tem, como a gente está com fundo, a gente não tem essa isenção do dividendo, para a gente é indiferente, né? A gente não ganha esse benefício fiscal. Acho que para o investidor, pessoa física, isso ele deve estar atento. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que quem entrou para pegar o dividendo, eu esperaria receber até um dividendo, porque aí você gera esse benefício, você captura, né, esse benefício fiscal. Geralmente, quando tem o dividendo, assim, até a ser pago, algumas pessoas acabam comprando o papel, porque aí se você tem um lucro acumulado, você acaba conseguindo abater também. Então, tem esse trade que o pessoal faz também, pessoa física, né? Então, às vezes, traz um comprador marginal para o papel, mas no médio e longo prazo, é assim, um ativo que eu fico receoso. Por mais que esteja barato, é um barato que pode ficar mais barato ainda, né? Na nosso mandato aqui de simetria de risco e retorno, a gente fica muito mais confortável em exposição às júniors, né? Então a gente gosta aí principalmente dos 3 nomes aí que a gente tem, PetroRecôncavo, 3R e PetroRio. A gente fica aí trabalhando, assim, então a gente às vezes aumenta mais um pouco, diminui uma outra, assim, a depender do risco que a gente está vendo, de quanto que tem de trigger, de curto prazo, né? Então, assim, Petrobras, para pessoa física, eu acho que quem tem continua, até pegar o benefício fiscal pelo dividendo. Quem não tem, acho que você tem que pensar assim, qual é o risco que você quer ter. Se você tem uma cabeça de longo prazo, já estou pensando provavelmente no próximo governo, eu tenho paciência, eu vou ficar reinvestindo o dividendo que eu recebo dela. Pode fazer sentido, mas no curto prazo, assim, no médio prazo, não é um papel que eu indicaria, não. Se para um amigo, para um familiar, eu não indicaria, não. Maravilha, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui conosco. Pedro de Marco, analista de equities da Rich Capital, seja sempre muito bem-vindo. Sempre que nós tivermos grandes dúvidas aí de petróleo, a gente sabe a quem perguntar, né, Marcos Saravari? Inclusive, você mencionava as juniors, um dos principais destaques aí do nosso Ibovespa 3R Petróleo e PetroRio. Então, muito obrigado mesmo pela participação de hoje, Pedro. Maravilha, pessoal. Boa tarde aí. Vamos lá para amanhã, quem tiver no mercado internacional ainda tem mais um dia, né? Exatamente. Mas só para a China, né? Porque nem Estados Unidos vai funcionar amanhã. Então o negócio tá feio. Um abraço a ti, Pedro. Um beijo para ti e um bom feriado.